com muita satisfação, eu dou abertura ao nosso café da manhã, que a gente faz como nossos associados conhecem bem. Esse já é um café da manhã que costumava ser presencial, em que todos se congregavam, grupos de pessoas, não necessariamente de quantidade, mas de qualidade de conhecimento do mercado de construção e das práticas de construção. E sempre foi uma coisa que a gente teve muito orgulho dentro do Instituto, porque sempre saíam iniciativas, a gente sempre fomentava, porque às vezes nas pequenas iniciativas a gente tem grandes resultados, desde que ela tenha constância, né? E o IBDIC mantém essa constância de ter esses encontros, que a gente chama de café da manhã, que agora ficou virtual, pelo menos há uns 5, 6 anos, até mais, né? Desde o começo, só que é um momento que nós temos de criar e fomentar essa discussão que precisa acontecer sobre as boas práticas, né? Então, o Instituto convida aqueles que não são associados para se associarem ao Instituto. É um Instituto que tem, o IBDIC, que tem um nível de qualidade dos eventos, um networking das pessoas que estão envolvidas muito interessante. As discussões sempre trazem à tona o que há de mais novo nesse setor. Não há ali também um grupo fechado em que as pessoas querem se alavancar, mas sim um grupo aberto para discussões bem oxigenadas. E esse café da manhã é especial, com a participação do senador Antônio Anastasia, do Diego Tafur e da Cristina Mastrobono. A gente já conhece muitos projetos do senador Anastasia, nós acompanhamos, e já até tivemos a oportunidade de contribuir aqui a colar com algumas notas técnicas. Esse projeto que nós vamos discutir hoje, ele é de grande importância, fico muito feliz de podermos estar discutindo. Já sempre tivemos próximos também do debate do projeto de lei que discute a implementação dos comitês de solução de disputas, os dispute boards. Interessante ouvir o senador Antônio Anastasia também, porque ele traz uma fotografia que eu acho muito interessante, porque além de professor de direito, então, com conhecimento dogmático dos problemas, ele tem uma visão política, né? Então, a gente, às vezes, aqui está discutindo uma coisa que não tem aderência política. E eu acho que quem consegue transitar em diferentes perspectivas traz uma riqueza para o debate, né? Então, a Cris teve uma vivência muito grande em todo o período dela, Cristina Mastrobono, na Procuradoria do Estado de São Paulo, tendo, inclusive, atuado em cargos de alto nível dentro da Procuradoria. Eu acompanhei o quanto ela contribuiu para a construção institucional da Procuradoria. Então, a gente se tornou amigos e eu tenho uma grande admiração pelo que eu vi ela já fazer. O Diego também conheço de longa data. Ele é uma pessoa que teve um trânsito entre a advocacia privada, pública, está sempre contribuindo com artigos relevantes. Então, eu estou muito animado e gostaria de passar a palavra ao Diego para a gente dar início aí a esse bate-papo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. Eu gostaria de primeiro registrar aqui a honra, né, de estar nesse painel, dividindo aqui com o senador Antônio Anastasia, que é um parlamentar que goza de muito prestígio no meio acadêmico e nos demais fóruns técnicos, e isso decorre um pouco da sua história. Vale a pena mencionar rapidamente. Primeiro, professor de Direito Administrativo, também iniciou sua carreira pública jovem, entre os 20 e poucos anos no Ministério do Trabalho. Na sequência, seguiu posições relevantes em Minas Gerais, vice-governador e depois governador do Estado. Então, ele fez uma atuação de destaque. Então, por tudo isso, essa experiência que o senador tem, ele acaba se colocando numa posição de interesse nos fóruns acadêmicos, nos fóruns técnicos também. Para além disso, estudando aqui alguns projetos de lei do senador, não deu para estudar todos, porque muita coisa que é colocada aí à contribuição da sociedade, mas fazendo um recorte do último ano e naquilo que interessa mais ao IBDIC, que é o setor de construção, acho que vale a pena mencionar. Teve o PL 1179, né, que trata do regime emergencial dentro do setor privado.
você teve o PL 484, né, que trata do desenvolvimento dos aeroportos regionais, o PL 3263, que trata das garantias em PPPs, que é um assunto, inclusive, é o meu universo hoje, o PL 5680, tipifica os planos urbanísticos, e o PLS 2006, que foi o mencionado aqui por Leonardo, que trata dos dispute boards. Então, uma relevante gama de atividade legislativa que tem uma relação muito forte com o setor de infraestrutura, de modo que é muito salutar, senador, sua presença aqui nesse debate hoje. Também honrado pela presença da doutora Cristina aqui, que é uma profissional que tem uma grande admiração, que teve um papel de destaque, não só na PGE, mas dentro do programa de parcerias e concessões do Estado de São Paulo, que é um programa que ele está na vanguarda em relação a outros estados. Por quê? Porque introduziu sempre práticas modernas, foi ousado em alguns aspectos, e tudo isso, certamente, aí, com a contribuição da Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da doutora Cristina, que a gente já vem interagindo há alguns anos e deixou agora a PGE para seguir a sua carreira privada aí como árbitra, professora, e continua contribuindo para o debate. Gostaria de saudar o Instituto, da pessoa do Leonardo, e os nossos espectadores, né? A gente vai tentar aqui fazer um debate didático e produtivo para todos que estão aqui nos acompanhando. Bom, dito isso, eu queria entrar no assunto, né? O assunto ele tem como, digamos, um pano de fundo a pandemia, né, do Covid. E a existência dessa situação, que é algo que vai ser, algo que já consta nos anais dos livros de história que estão sendo ditados hoje, que estão sendo diagramados hoje, contando esse momento que a gente está vivendo no mundo, né? E como a gente pode dizer, essa situação, ela gera vários reflexos na vida da população como um todo. Ou seja, tem várias dimensões que foram afetadas. A gente pode colocar aí como a primeira dimensão, e talvez a mais relevante, talvez não, de fato a mais relevante, é a dimensão da vida humana, né? Então, essa não dá para se discutir. Esse é o primeiro, digamos assim, é o primeiro ponto de atenção, o primeiro aspecto que deve ser observado pelo poder público, pela sociedade como um todo, que é enfrentar as consequências para a vida humana dessa pandemia. Não obstante, ela também tem reflexo, obviamente, em todas as outras dimensões da vida humana. A gente pode até mencionar também o ensino, né? Já que menciona que o ensino desse ano 2020 ele ficou prejudicado para parte da população em função da própria dinâmica que mudou. E pensando no outro, aí a gente vai caminhando para o nosso universo que vai ser discutido hoje, tem o setor econômico também, né? O setor econômico ele foi super afetado em função da pandemia. E a gente viu aí shoppings fechados, restaurantes fechados, e quem não fechou teve que suportar custos, né, para você se manter operativo, né? Todos os custos de EPI, algumas empresas criaram sistemas de transportes alternativos para seus empregados, então tudo isso teve impacto econômico, né? Dentro desse universo, né, dentro desse universo econômico, a gente considera também os contratos administrativos, porque os contratos administrativos são a engrenagem, eles movimentam parte relevante da atividade econômica do país. Obviamente, você tem um universo estritamente privado e você tem um universo da economia que é movimentada tendo por base um contrato administrativo, um contrato de concessão, um contrato de obra, seja qual for o contrato. E digamos assim, um reflexo ou a resposta que se dá nesses universos é diferente. No universo privado, a gente pode supor aqui, para tentar ser didático, o shopping, se ele vai lá e toma uma decisão de baixar o valor do aluguel das lojas, é uma decisão privada. Se for um grupo econômico muito forte, com seu capital muito difuso, você no máximo vai ter um minoritário fazendo um questionamento, mas o corpo diretivo que tomou uma decisão de baixar o preço do aluguel dentro de um shopping não vai responder por uma ação de improbidade. Na verdade, já no setor público é diferente. Então, as decisões que são tomadas dentro do contrato administrativo para tentar se adaptar a essa realidade de Covid, elas têm que estar muito calcadas na lei. E, às vezes, a lei não tem, de forma expressa, as soluções
que se pretende ali adotar, né? E aí eu faço um parêntese para até nessa analogia ou nessa comparação que se faz entre as soluções que são dadas no setor privado e as soluções que são dadas no setor público, para convidar todos a ler a justificativa do PL, porque a justificativa do PL, e aí, senador, eu digo, é um artigo jurídico à parte, um trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado, eu deixo aqui meus parabéns, e lá é mencionado isso, de certa forma, ou seja, esse é o início, né, esse a primeira racionalidade que se tem é essa, o setor privado e o setor público tem essas questões diferentes, o gestor público está mais amarrado para tomar as suas decisões. E é nesse contexto que o PL surge e tenta dar algumas alternativas que vão ser discutidas aqui, alguns endereçamentos para esse problema. E caminhando aqui para terminar, senhores, com a minha apresentação inicial, eu queria mencionar que a minha leitura do PL é uma leitura pessoal minha, posso até não estar 100% correto, é que ele é apoiado em 3 grandes pilares. A primeira, ele tem uma grande finalidade. A grande finalidade é a manutenção do contrato como uma preocupação de manter o serviço público que é subjacente a esse contrato, e também ele reflete um aspecto econômico que uma rescisão do contrato, um problema de não continuidade desse contrato, gera um impacto financeiro pior, não só para o Estado, como para a sociedade como um todo. Então, ele teria um pouco essa finalidade, e tem 3 grandes pilares, que é o pilar do ajuste, né, da alteração do contrato, ou seja, o que pode ser feito e as alternativas para mudar um determinado contrato administrativo, o que precisa ser feito para repactuar o equilíbrio econômico-financeiro em função dessas mudanças que estão sendo ali propostas, e, por fim, um aspecto de soluções para mediar toda essa, digamos, essa amarração, esse arranjo novo que se pretende colocar. Para além disso, eu consegui detectar alguns aspectos bem relevantes nesse PL, que eu gostaria de realçar aqui. Acho que o primeiro é o ponto da consensualidade, e isso vem a reboque, né? A gente pode dizer que isso vem a reboque de um novo direito administrativo que pretende aí se impor. Você tem um direito administrativo mais tradicional, no qual o Estado ele não dialoga com a sociedade, ele simplesmente impõe a decisão dele baseado em princípios que são, digamos assim, corretos, o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da legalidade, mas que eles precisam ser reinterpretados. Então, a consensualidade no direito administrativo é algo novo e é algo que está bem marcado dentro desse PL. E um outro ponto é a questão do compliance em si, né? Então, convido aí até os colegas que trabalham mais com compliance a olhar o PL e escrever sobre isso, porque ele tem muitos mecanismos de compliance, como transparência de medidas, aquele aspecto que ele fala de uma conta reserva, criar uma contabilidade separada. Então, ele tem uma preocupação de governança com relação às medidas que vão ser tomadas. Então, é fato que é um projeto que ele caminha, ele é arrojado, que pese ter toda uma discussão, a gente vai falar aqui mais à frente, sobre a necessidade ou não de estar regrando nesse tipo de nível. Mas, para mim, todos esses elementos sugerem que a gente tenha um diploma moderno, né, um diploma mais alinhado com os parâmetros modernos do direito administrativo. Então, senador, eu vou fazer aqui minha primeira pergunta aqui para Vossa Excelência. De tudo isso, eu queria que Vossa Excelência comentasse com a gente o processo de construção desse PL, onde a gente percebe todas esses aspectos mais inovadores, mais alinhados com um direito administrativo mais contemporâneo. Então, eu queria entender um pouco esse processo de construção, entender um pouco o ambiente hoje no Congresso para o PL, a sua opinião, obviamente, a sua opinião sobre o ambiente, e, na sua opinião, o resultado que pode ser comprovação desse texto para a sociedade como um todo. E aí eu passo a palavra para Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, doutor Diego Valois, uma grande honra. Eu quero agradecer ao presidente Leonardo Toledo a gentileza do convite do BIDIC para estar aqui nessa webinar, cumprimentar a doutora Cristina Mastrobuono, especialmente pela carreira na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que todos nós sabemos é uma das maiores escolas no Brasil do direito público, e por isso a cumprimento e faço essa saudação, e a todos aqueles que nos acompanham.
O professor Diego Valois foi muito feliz na sua introdução, porque fez um panorama muito rico e muito veraz do projeto de lei que nós apresentamos para tratar desse regime jurídico transitório dos contratos de direito público. E a sua indagação se coloca exatamente sobre o ambiente que nós enfrentamos ou estamos navegando nele em relação a essa proposta. Mas sou compelido a dar um passo atrás para, de fato, apresentar aqui que ninguém poderia imaginar, como todos sabemos, que, infelizmente, seríamos atingidos de modo tão violento por uma pandemia, como estamos sendo agora. Nem nos piores filmes de ficção científica imaginávamos algo tão terrível. E como o presidente Leonardo Toledo disse, e também o doutor Diego, a preocupação primeira, claro, sempre da vida das pessoas. Mas temos consequências econômicas, sociais, culturais, de toda a natureza. E o Congresso Nacional se viu, naturalmente, compelido a apresentar respostas e respostas rápidas. Muitas pessoas não sabem, e é meu dever dizê-lo, como vice-presidente do Senado da República, que o Senado brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a criar um sistema de deliberação remota. Nós não paramos de funcionar nem um dia sequer. E apresentamos e votamos vários projetos que ajudaram muito a superar esse momento de gravidade. O auxílio emergencial para as pessoas vulneráveis, o auxílio aos estados e municípios, auxílio às pequenas e microempresas, o orçamento de guerra, que eu fui relator, que permitiu uma flexibilidade ao governo para enfrentar a pandemia, entre outras tantas medidas que foram aprovadas. E eu fui, a essa época, sondado por um grupo de juristas do direito privado e magistrados, capitaneados pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, para apresentar um projeto de lei inspirado no modelo alemão, recém-votado na Alemanha, para criar um regime transitório do direito privado, que, como sabem, não é a minha área, eu sou professor de direito administrativo. Mas, evidentemente, sensibilizado por isso, e conversando com vários professores, especialmente de São Paulo, do direito privado, nós resolvemos apresentar esse projeto que criou, agora é a Lei 14.010, o regime transitório para exatamente uma composição nesse momento de pandemia que foi completamente extraordinária, imprevista e imprevisível. Então, esse projeto foi discutido, votado, aprovado, alguns desses aspectos vetados, a meu ver, por equívoco do governo. Vamos deliberar sobre os vetos em breve numa sessão conjunta do Congresso Nacional. E, em razão desse projeto, meu caro doutor Diego, eu fui também sondado por várias pessoas, professores, advogados, juristas da área do direito público, que nós deveríamos também estudar um projeto gêmeo, irmão daquele, já que para o direito privado nós tivemos até a mais urgência de fazê-lo, porque o direito privado ele é mais rápido até nas suas composições, e disse bem o seu exemplo, o doutor Diego Valois, a questão de um shopping center, que foi um dos temas discutidos, todas as lojas fechadas, com dificuldade de pagamento dos seus encargos, mas o direito público também com os seus contratos, a execução de serviços públicos, questões que saltam aos olhos, como, por exemplo, as companhias aéreas, a concessão dos aeroportos, a questão das concessões das estradas, a queda do movimento, o transporte rodoviário municipal, intermunicipal também, com uma grave queda da sua receita, ou seja, diversos aspectos das relações jurídico-administrativas entre a administração e o contratado que poderiam levar, de fato, a uma ruptura da estabilidade jurídica. E como o doutor Diego colocou, e a justificativa do projeto, de fato, é muito substanciosa, nós ali apresentamos, com o apoio de todo esse grupo de advogados, especialistas, da minha equipe do gabinete da consultoria do Senado, que é de altíssima qualidade, nós apresentamos, então, nessa justificativa, toda a construção jurídica para um projeto de lei, ao mesmo tempo, de natureza emergencial e transitória, tão somente para a pandemia e as suas consequências, mas, sobretudo, de natureza autorizativa. Esse foi, de fato, ou é, o ponto que me parece fulcral nesse projeto de lei. Nós não estamos nele, como também não fizemos na Lei 14.010, nenhuma criação de instituto novo, nenhuma obrigação. Nós adaptamos o que já tínhamos do regime jurídico administrativo a uma situação transitória, emergencial, grave, hemorrágica, mas não fizemos nenhuma imposição, nem ao contratado, nem à administração. Muito bem dito pelo professor Diego, a ideia da consensualidade. E tentando, ao mesmo tempo, evitar o que é o mais grave, que é a ruptura, o encerramento, o fim do contrato administrativo. Nós todos sabemos, doutora Cristina, como procuradora do Estado
por muito tempo, experimentada, sabe disso, a dificuldade que é concluir o processo licitatório, depois o projeto básico, o projeto executivo, a licitação, executar o contrato administrativo, em razão da pandemia, nós subitamente perdemos todo esse acervo. E, é claro, com a solução de continuidade daquele serviço que vem sendo prestado ao usuário. Então, esse é o nosso objetivo maior: evitar o fim, a ruptura, o perecimento daquele objeto. É manter rígido o contrato, ainda que, para tanto, ele tenha de ser completamente reformulado, uma nova plástica seja apresentada através do equilíbrio e dos mecanismos que nós colocamos ali. E o grande objetivo também, Vitor Diego, é o tema que nós já falamos aqui ainda, que é passando, e que eu também me dedico muito no meu mandato no Senado, que é a questão da segurança jurídica. Hoje, infelizmente, no Brasil, e aí talvez a resposta mais relevante à sua indagação, é o receio que os gestores, os bons gestores têm, os gestores que querem funcionar bem, de assumirem responsabilidades. Infelizmente, é uma realidade, nós sabemos disso. Os senhores são advogados da construção, sabem disso. Muitas vezes têm razão, apresentam aquele claim, aquela declaração, e o gestor, receoso da consequência da sua decisão, diz: não, eu não tenho conforto, recorro ao judiciário. Isso cria no Brasil um custo absurdo, não só que o judiciário absorve uma quantidade imensa de processos e, ao mesmo tempo, há uma demora, uma lentidão, um gasto muito grande. Então, a insegurança jurídica graça hoje no serviço público brasileiro. Eu fui autor do projeto que se transformou na Lei 13.655, exatamente com esse objetivo, a Lei de Segurança Jurídica, para dar um mínimo de conforto, apesar de muito incompreendida, um mínimo de conforto aos gestores e também ao próprio contratado em muitos casos. E aqui nesse projeto é esse o objetivo: criar um sistema jurídico, um regime jurídico com base nos institutos hoje existentes, mas que dê de modo sistemático ao gestor público, em razão do plano de contingência, a motivação, o compliance adequado, com acompanhamento dos órgãos de controle, mas ele terá condições de ajudar que aquele contrato não seja extinto, de manter a execução contratual. E ali no projeto, de maneira muito didática, como a justificativa apresenta, estão colocados os diversos passos e os diversos instrumentos. Então, esse é o panorama de fundo que me levou a apresentar, portanto, esse projeto, para dar rigidez à continuidade desse contrato administrativo. O projeto está sob relatoria do senador Wellington Fagundes, que é um senador muito dedicado aos assuntos da infraestrutura, o presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, do qual eu sou dele vice-presidente e responsável pela questão aérea, e ele está ultimando o seu parecer, que nós devemos votar agora no mês de agosto no Senado. Posteriormente vai à Câmara. Esse projeto, ao contrário do privado, ele não é tão emergencial. Por que motivo? Porque as consequências da pandemia se desdobrarão após a calamidade. E ele próprio já prevê isso. Então, de fato, é claro, quanto mais cedo votar, melhor será, mas nós teremos tempo também para a sua adaptação em relação, e até porque, por ser uma norma de direito público, ela pode ser objeto de regulamentação do Poder Executivo, completando aquelas lacunas. Então, esse é o nosso objetivo: votá-lo ao curso do mês de agosto, setembro na Câmara, para que o governo, estando de acordo, estamos negociando, faça a sanção e a vigência dele para minimizar, para, de fato, mitigar os efeitos danosos da pandemia nos aspectos econômicos e sociais em relação aos contratos administrativos, que são imprescindíveis para o funcionamento dos serviços públicos do Brasil. Então, professor Diego, é esse o objetivo, esse foi o móvel que me estimulou a apresentar esse projeto de lei aos meus pares no Senado Federal. Senador, agradeço pela primeira exposição. Gostaria de passar a palavra agora para a doutora Cristina, trazendo a seguinte questão, doutora. Como existe toda essa discussão que você tem no PL algumas alternativas que poderiam ser aplicadas, independente digamos assim, de estarem expressas na lei, eu queria que você avaliasse esse ponto que tem sido colocado à luz da ótica do Estado de São Paulo, da sua experiência aqui no Estado de São Paulo. Se o Estado teve, em algum momento, já aplicou alternativas de
suspensão temporária de, por exemplo, executar determinadas obrigações ou executar determinados investimentos em função de alguma necessidade de reajustar um equilíbrio econômico daquele contrato, algo nessa linha. Então, olhando um pouco para o passado e olhando também a sua visão, o que você acha especificamente, como o PL ele pode contribuir dentro do que ele se propõe, que é alterar os contratos, tendo em vista aí a pandemia. Passo a palavra para você. Obrigada, Diego. Bom, antes de mais nada, agradeço a você pelo convite, né, e ao IBDIC por ter me convidado para participar desse evento. E quero fazer uma saudação bem especial aqui ao senador Anastasia, que eu muito admiro já há muito tempo, e que tem efetivamente contribuído para um desenvolvimento do direito administrativo no Brasil, né? Os projetos de lei que têm sido encaminhados, têm sido transformados em lei, realmente eles buscam quebrar um pouco o abismo profundo que, no meu modo de ver, existe entre a prática do direito administrativo, né, com base nas amarras existentes, e aquilo que deveria ser, né, um direito mais eficiente, mais ágil, até para dar vazão às obrigações que o Estado assume hoje em dia, né, o papel que o Estado tem no desenvolvimento econômico e especialmente falando aqui da infraestrutura, né. Bom, esse PL, ele traz, entrando um pouco também naquela discussão, né, mas esse projeto, ele é necessário ou ele não é necessário, né? Eu acho que, diante de tudo que foi dito pelo senador aqui, é mais do que claro que ele é necessário, sim, né? Ele é necessário para trazer segurança jurídica ao administrador, para definir os procedimentos, enfim, trazer um arcabouço que dê uma tranquilidade na execução dos passos, né, no passo a passo que deve ser tomado. Agora, o que a gente tem que pensar, a administração deve ficar esperando o projeto ser aprovado para ir tomando medidas, ou seja, existem amarras que impedem algumas dessas medidas a serem tomadas, que estão ali previstas. Eu pessoalmente, eu acho que não, né? Eu acho que muito do que o projeto traz, ele já é inerente à atividade do administrador, ele é inerente a uma gestão eficiente do contrato. Nós já temos mecanismos para isso, o próprio princípio da eficiência da administração pública, que está na Constituição, eu acho que ele é muito pouco usado, ele é muito pouco explorado pelos administradores nas fundamentações em alterações nos contratos. Mas eu também reconheço que, na prática, é muito difícil o administrador tomar um passo além do que aquilo que está escrito literalmente, né? Mas dentro dessa linha de que pode, do que já pode ser feito, né? E aqui eu agradeço as palavras, senador, ao falar que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo é um exemplo de inovação nesse setor, porque realmente nós trabalhamos muito nesse sentido nos últimos 10 anos para dar soluções inovadoras nos contratos, né? E eu vejo, até ontem dei ali uma passada aí em alguns contratos que a gente não consegue lembrar de tudo, e eu vi que efetivamente os contratos, por exemplo, no setor de transporte metropolitano de passageiros, os contratos onde nós trabalhamos ativamente, eles já têm uma previsão, por exemplo, na cláusula de força maior, da possibilidade de suspender a aplicação de penalidades durante um período onde ocorreu um evento de força maior, né? Existe a possibilidade de suspensão da aplicação dos medidores de desempenho, que vão fatalmente reduzir a contraprestação a ser recebida pelo parceiro privado. Então, esses contratos, eles já têm essa previsão, né? Eu, pessoalmente, eu acho que várias das medidas, elas podem ser tomadas. Eu acho que é possível o administrador, no correr do contrato, alterar a matriz de risco. Por exemplo, caso você tenha para favorecer a execução daquele contrato, né,
que essa matriz de risco pode ser alterada em função de alterações que ocorreram nesse período, em funções de alterações no mercado de seguros, por exemplo, que podem passar a trazer seguros para um determinado evento ou não, em função das alterações de demanda, em função das alterações do comportamento de consumo, enfim, alterações tecnológicas que podem impactar muito fortemente um determinado contrato, ou então receitas acessórias que não eram vislumbradas no início do desenho do contrato, mas que passaram a ser possíveis de explorar e que revertem em ganhos para o contrato. Eu acho que... mas essa é uma visão pessoal, e é claro que, por mais que você fundamente, o administrador ele fica com muito receio de inovar tanto no contrato. Então, nessa linha, eu acho extremamente salutar, extremamente positivo, e eu tenho, assim, uma coisa que eu gostei muito, senador, porque nas gestões passadas a gente sentia muito isso na administração estadual, que muitos projetos que tratam de direito administrativo, especialmente no setor de licitações, eles faziam referência apenas à administração pública federal. E aí os estados que não podem dispor sobre normas gerais, eles acabam ficando ali amarrados, porque tem toda essa discussão qual a competência dos estados nessa matéria e qual não é. E esse PL já está deixando bem claro que ele afeta, ele se estende às administração direta, indireta e entes federativos de todos os níveis, e esse é um ponto que as pessoas não dão, às vezes, muita atenção, assim, elas não conseguem entender a dimensão da importância disso, né? Porque resolve para a federação e para os estados e municípios não. E aqui, ainda, só para finalizar, Diego, a importância, porque uma coisa é um estado de São Paulo que tem uma carteira de projetos, tem uma procuradoria forte, outros estados que estão também, né, nesse nível de já desenvolvimento do direito administrativo. Mas nós temos milhares de municípios que têm projetos, nós temos outros estados que, infelizmente, ainda não têm uma estrutura tão grande. Então, essa segurança trazida para o administrador e do passo a passo e de norma de compliance é muito importante, mesmo que muitos dessas capacidades pudessem já ser aplicadas anteriormente. Obrigado, Cris. Bom, eu vou trazer uma questão aqui um pouco mais provocativa. Eu queria que o senador comentasse, seguido também do seu comentário, Cris. A gente tem visto, senador, algumas... esse PL ele tem sido positivo já pelo aspecto de discussão que tem sido feito em função dele, né? Artigos, debates, e alguns desses debates sempre mencionam um aspecto que seria, digamos assim, uma ponderação ou talvez até uma crítica a digamos assim, a uma consequência ao resultado desse tipo de modelo legislativo, olhando no cenário mais macro do direito administrativo e do papel do gestor público. O que eu estou querendo dizer com isso? Há quem diga que quando você quando você tem um instrumento normativo que começa a descer em algum nível de detalhamento algumas questões, ela certamente, essa norma, certamente, ela vai conferir uma maior segurança jurídica para o gestor. Acho que isso não resta dúvida quanto a isso, mas a ponderação que se coloca é que no médio ou no longo prazo isso gera uma mudança de perspectiva quanto à discricionariedade do gestor público. O gestor público ele ficaria incentivado a decidir apenas quando expressamente previsto em lei, e isso é um aspecto que não é positivo, porque a gente sabe que dentro da administração pública, o campo de discricionariedade ela é justamente o campo onde você tem a criatividade, é o campo onde você tem uma eficiência, né? Então, quando se mitiga um pouco essa discricionariedade, você caminha, às vezes, para soluções menos criativas e, às vezes, para menos eficiência. Então, essa tem sido aí uma ponderação que tem sido colocada, e aí já trazendo uma questão um pouco mais provocativa, senador, eu queria que
Vossa Excelência comentasse. Cris, eu queria que na sequência você também falasse o seu ponto de vista. Por favor. Muito obrigado, doutor Diego. Primeiro, antes de responder, eu quero agradecer as palavras da doutora Cristina Mastrobuono, a gentileza de suas observações, e concordar integralmente com o que ela disse também. Na realidade, isso faz parte até de uma indagação que o doutor Diego coloca agora, uma das críticas ao projeto, e criticar projeto é a coisa mais comum do mundo, então não se acanhe, porque isso faz parte da função do parlamento, nós temos de aperfeiçoar, não há nada de equivocado em apresentar e receber críticas e tentar melhorar, é claro, e mesmo depois de melhorado, ele ainda terá necessidade de ser mais aperfeiçoado. É a indagação, de fato, se o projeto seria necessário ou não. Nós sabemos que muitos institutos aqui abordados no projeto já constam do nosso ordenamento, ou dos contratos, como a doutora Cristina bem coloca. Então, não há dúvida que, de fato, e até uma ponderação de alguns setores do governo, que o projeto seria desnecessário. Mas qual foi o nosso estímulo? Foi exatamente a resposta que eu vou dar agora ao doutor Diego, que eu já antecipei. É o receio, é o medo que hoje nós vivemos, infelizmente. Eu concordo, doutor Diego, integralmente com a ponderação que nós devemos conferir sempre discricionariedade ao gestor. Antes de ser parlamentar, e ao mesmo tempo que foi professor, eu fui gestor público a vida inteira. Como aqui foi mencionado, fui secretário de Estado, secretário-geral de 2 ministérios, fui vice-governador e governador. Então, é claro que a discricionariedade ela é imprescindível para o funcionamento da administração. É impossível ao legislador prever todas as circunstâncias fáticas daquilo que ocorrerá no dia a dia de uma comunidade com centenas de milhões de habitantes, dezenas de milhões de habitantes, como é o caso do Brasil e dos estados. Entretanto, infelizmente, nós criamos hoje no Brasil uma sociedade que abafa, afoga, limita a discricionariedade. O gestor passou a ter medo. Eu estou sendo realista. Então, com o gestor amedrontado, o que acontece? Ele passa a diminuir a sua autonomia da discricionariedade, não pela lei, mas pelo seu psique, pelo efeito psicológico, pelo efeito cultural do excesso de controle que passamos a ter. O controle é fundamental, mas ele tem que ser direcionado. Então, passou a haver um receio muito grande. Então, o resultado é que nós temos, nesse caso, um projeto de lei que me parece ainda muito normas gerais, a doutora Cristina bem coloca, tanto assim que nós, como normas gerais, nós tínhamos condições de, constitucionalmente, determinar a sua aplicação também em estados e municípios, como parâmetros, como uma moldura, e, ao mesmo tempo, determinando, é claro, que ele tem esse caráter autorizativo. Então, dependerá do caso concreto, tanto que, em todos os momentos, nós colocamos o plano de contingência, a exposição de motivos, a circunstância específica. Quer dizer, é claro que o contrato do fornecimento, por exemplo, da merenda, da escola que está fechada, o serviço de prestação de serviço de vigilância de uma unidade pública que não funciona mais na quarentena, tudo isso vai ser modificado, tudo isso se modificou. Então, nós temos realidades completamente díspares entre si nos diversos contratos. Então, é claro que a discricionariedade continua existindo, ela é profunda, mas nós estamos tentando oferecer facultativamente aos gestores, no caso concreto, uma agenda, um leque mais organizado, mais disciplinado em relação à sua discricionariedade, para ele decidir discricionariamente, mas com mais segurança, com mais tranquilidade, para não saber que daqui a 1, 2, 3, 4 anos, a assinatura que ele deu de uma revisão contratual agora vai significar uma improbidade, uma ação de prestação de contas, ou qualquer coisa que o valha, ou até mesmo uma ação penal, porque a lei foi omissa ou havia uma dúvida de interpretação. Então, esse foi o grande móvel desse projeto. Eu reconheço que muitos dos seus institutos já existem no nosso ordenamento, mas colocado consolidado, colocado sob o manto, sob o palio da epidemia, fazendo articulação com alguns institutos novos, como a poupança, a mudança da quantidade de objeto, a previsão da incluir a mediação, tudo isso foi pensado exatamente para fazer nessa ponte, nessa circunstância específica, um conforto maior ao gestor para que ele possa decidir e evitar o grande objetivo da norma, que é a ruptura da execução do contrato e a consequência disso, a falta da prestação de serviço público. Então, é essa exatamente a ponderação que faço, sabendo, doutor Diego, que essas observações colocadas por Vossa Senhoria são pertinentes, são adequadas, e eu as reconheço
e também advogo, mas o fato atual, o ambiente atual, o panorama atual nos impele a tentar oferecer um remédio, digamos assim, sopesando essa circunstância, infelizmente, que vivemos no Brasil hoje. Espero que daqui a uns anos não exista mais, permitindo ao gestor a liberdade de ação com responsabilidade. E, é claro, respondendo por atos que sejam de erro grosseiro, de má-fé, de dolo, e, é claro, todos os desvios punidos. Mas não por erros humanos normais, irregularidades formais que podem acontecer no cotidiano de todos nós. Diego, bom, endosso tudo que foi dito pelo senador, mas eu quero fazer uma observação aqui. Eu não sei se talvez eu não tenha sido muito clara na primeira fala, assim, eu acho que algumas das medidas já poderiam ser aplicadas pelos administradores sem problema, mas tem um ponto fundamental para o qual não existia autorização legal e que esse projeto de lei traz, que é a possibilidade de alteração da base do contrato, da matriz, de tudo. Antes eu falava assim, vamos alterar a matriz de risco? Acho que pode. Aqui a gente está falando de fazer alterações, pelo que eu entendi, senador, né, do projeto de lei, alterações substanciais. A gente pode mexer na matriz econômica do projeto, na fórmula de reequilíbrio, nas bases econômicas financeiras do projeto, né? Isso é uma autorização que não existe na lei hoje em dia, né? Hoje em dia, qualquer alteraçãozinha já se fica pensando, podemos ou não podemos. Aqui não, então é uma autorização para que isso seja feito, sem que se vá discutir, está havendo uma ruptura do princípio da vinculação ao edital, né? Então, esse princípio fica cortado por esse projeto de lei. O que eu acho positivo. Por quê? Porque tem alguns contratos, como já foi dito, que o custo de você fazer uma nova licitação, o custo da interrupção da prestação do serviço é tão grande que é melhor você mexer naquele contrato, mexer nas bases dele e prosseguir, do que exatamente fazer uma extinção antecipada, né? Então, eu acho que o desafio do administrador, ao usar esses novos instrumentos, que eu acho muito positivos, o desafio é: qual é o momento, qual é o ponto em que esse contrato que eu tenho, ele passa a ser mais viável eu fazer uma nova licitação do que eu alterar as bases desse contrato, né? E aí a gente vai ter uma série de elementos que vão ter que ser considerados, desde a condição daquele contrato, porque muitos projetos, eles estão sofrendo os efeitos da pandemia agora, mas eles já vinham num modo ineficiente de execução contratual, com passivos de reequilíbrio, e que resolver agora a pandemia não vai resolver o problema anterior. Então, tudo isso eu acredito que tem que ser analisado, né? E também tem uma questão do serviço que nós estamos falando. Uma coisa é você interromper, extinguir antecipadamente uma concessão de rodovia. Tá certo, o serviço, talvez, a manutenção da rodovia não vai ser tão boa e tudo. Outra coisa é a gente falar de um serviço de transporte de metrô. E se você parar de um dia para o outro, você tem um caos, né? Ou então de uma prestação de uma PPP de um hospital, enfim. Eu acho que tudo isso tem que ser considerado, mas deixando claro que o ponto principal trazido, no meu entender, por esse projeto de lei, ele não é encontrado em diplomas legais que existem já hoje em dia. Cris, agradeço a sua colocação. Esse era um ponto que estava anotado aqui que precisava ser realçado, porque também, ao meu modo de ver, um dos aspectos mais relevantes introduzido pelo PL, porque ele coloca de lado uma discussão, que é uma discussão também, digamos assim, muito engessada, que é a discussão de um vínculo ao princípio da licitação, né? Então,
a gente ter essa possibilidade de alteração da equação e da matriz de risco é algo que vai dar uma certa possibilidade de rearranjo em alguns contratos. Notadamente naqueles contratos que o efeito da pandemia, ele se projeta para sempre, né, para o médio e longo prazo. Foi dito aqui o exemplo do setor aeroportuário, a gente não consegue enxergar mais no curto ou médio prazo reuniões como se faziam antigamente, a ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, a ponte aérea São Paulo, Brasília, você ia para uma reunião de manhã e voltava de tarde. Eu acho que a tendência disso é realmente ficar bem limitada. Então, pegando o gancho desse ponto, eu vou trazer um outro aspecto aqui um pouco mais também provocativo, senador. E é uma questão que é um aspecto que tem sido bandeira assim, muito do setor privado. Hoje eu estou no setor público, né, mas eu costumo dizer que o contrato bom ele é um contrato que ele é equilibrado, né, é um contrato que ele é balanceado os interesses, tanto do privado quanto do público. Não é uma questão de estou defendendo o Estado ou estou defendendo o particular. Eu estou defendendo o contrato. Eu preciso defender a relação contratual que foi firmada naqueles termos. Então, dentro dessa perspectiva, e olhando agora no contexto do reequilíbrio, que a gente foi colocado aqui, o PL ele tem um dispositivo que diz que os contratos eles serão reequilibrados após, né, o término da pandemia e, excepcionalmente, antes se demonstrado, obviamente, uma questão de urgência, né? O que é uma norma, o que é bem feliz nesse sentido. A questão coloca o seguinte: o poder público ele é moroso na hora de olhar o reequilíbrio. Essa é hoje uma crítica, assim, é um fato também, na verdade, disseminado. E aí se envolve uma série de questões, desde o medo do gestor público também de assinar um aditivo de reequilíbrio, passando por toda a dificuldade mesmo que o gestor público tem nesse tema. Então, quando a gente desloca isso, ou seja, a gente está assegurando o reequilíbrio, que é algo que deriva da própria Constituição. Então, a gente está lá expresso, é bom, tem um seu efeito pragmático, mas a questão que coloca é o seguinte: o PL ele poderia ter amarrado um pouco melhor esse ponto, no sentido de talvez estabelecer até um prazo para que o poder público analisasse essas questões destes equilíbrios. Isso faz algum sentido para o senhor, senador? Também queria que a Cristina ouvisse, porque a Cristina também lidou muito com os equilíbrios por parte do Estado. Faz sentido uma amarração nesse nível dentro do PL? Muito obrigado, doutor Diego. De fato, o projeto ele é ousado na medida em que ele prevê o que é natural, que é o reequilíbrio econômico-financeiro. Mas um passo além, que está previsto também, como a doutora Cristina bem menciona, é que nós autorizamos expressamente que haja, mais do que reequilíbrio, uma recomposição completa, né? Um novo equilíbrio, exatamente em razão do novo normal que decorrerá da pandemia, que pode afetar alguns setores específicos. A doutora Cristina foi muito feliz na sua colocação. Então, isso é um dado colocado e uma proposta do projeto. Agora, a revisão ou a recomposição, novamente, vamos dizer assim, a refiguração completa do projeto, do contrato, dependerá expressamente, como também está no projeto, do procedimento administrativo. Procedimento administrativo com todas as suas cautelas, os seus cuidados e, evidentemente, todas as suas formalidades. Nós não podemos fugir disso. Infelizmente, a administração, de fato, é morosa. Agora, nesse caso, doutor Diego, aqui já falo um pouco a voz da experiência parlamentar nesse caso, a fixação de prazo é um pouco delicada. Por quê? Isso pode criar uma inibição por parte do próprio Poder Executivo, se sentindo um pouco manietado, se sentindo circunscrito e compelido a um determinado cumprimento de prazo, porque o que pode haver? Um projeto tão complexo, um contrato complicado, um procedimento mais eivado de dificuldades, que o decurso do prazo geraria qual dúvida? E aí eu abro aqui um breve parênteses, que eu também sou autor do projeto sobre o silêncio na administração. Em tese, eu defendo que o silêncio decorrido no teto do prazo signifique a aquiescência do poder público. Mas, nesse caso, jamais poderia, porque, vamos dizer assim, as relações jurídicas extremamente complexas e a inovação dessa plena recomposição
ou reconfiguração do contrato não justificaria. Ela tem que ser expressa, construída, consensuada, motivada, explicitada e, de preferência, homologada pelos órgãos de controle, para evitar problemas futuros. Então, a pressa, nesse caso, talvez fosse inimiga da perfeição. Eu, defendendo a eficiência, a doutora Cristina lembrou do nosso princípio constitucional da gestão pública, acredito e tenho de ter essa boa-fé de que o gestor vai priorizar aquilo que é mais emergencial. Ela deu um exemplo, como é que vai parar o metrô? Um serviço de coleta urbana de lixo, por exemplo, transporte municipal, são temas que não podem ser suspensos. Então, é claro que, nesses casos, a administração vai agir com mais agilidade. Mas em outros contratos que podem demandar tempo, mas que não têm uma urgência assim tão violenta, aí pode ser que haja uma demora maior. Então, eu acho que colocar prazos nesse caso não seria recomendável. Teria uma dificuldade parlamentar pela resistência natural do Poder Executivo em se sentir manietado e, ao mesmo tempo, até uma consequência prática não positiva. Vamos confiar na agilidade, na presteza e, é claro, sempre no interesse público naquele contrato específico que levará a administração a fazer a sua revisão ou, então, se não for possível, a sua extinção, a rescisão contratual, pagamento da indenização, se for o caso, e a nova licitação. Não temos alternativa para isso, infelizmente. Diego, eu concordo plenamente, e eu acho que a gente tem um problema, né, na administração pública de falta de estrutura, falta de pessoal, né, as agências reguladoras, algumas são, talvez as federais sejam melhor estruturadas, mas a gente passou aqui, né, eu tive uma experiência de acompanhar as dificuldades da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, que é de uma qualidade incrível, mas passou aí por um período de dificuldade enorme de composição de quadros, né? Trabalhava com funcionários emprestados, depois até conseguir prestar concurso, né? Isso no Estado de São Paulo. Então, eu imagino que seja muito difícil o estabelecimento de prazo. Seria o ideal, né? Mas aqui nós não podemos pensar no mundo ideal e sim considerar a realidade dos órgãos públicos enfrentados no Brasil afora. Tá? Então, acho que o estabelecimento de prazo não daria certo. Obrigado, Cris. Obrigado, senador. Então, vou caminhar para a última pergunta, né, em função aqui do horário. Eu não tenho jeito, eu sempre trago perguntas mais abertas, perguntas provocativas, e acabo escolhendo, senador, as perguntas mais provocativas. Então, para manter esse perfil, né, vou trazer mais uma questão, e eu já registrando que eu sou entusiasta do PL, mas realmente procurando discutir as arestas, ou não diria nem arestas, mas discutir os pontos aí que possam eventualmente gerar uma dificuldade maior, até de implementação mesmo. Então, outra questão eu acho que foi muito bem endereçada no PL, diz respeito digamos assim, a forma como modular as despesas dentro de um determinado contrato. Então, isso aconteceu dentro aqui da realidade aqui da Prefeitura do município de São Paulo. Foi editada uma lei no qual eles fizeram um rearranjo para que a concessionária ela recebesse apenas os recursos suficientes para se manter sua atividade operacional. Então, o PL ele traz em algum momento um mecanismo parecido, como suspensão do pagamento da outorga, suspensão temporária do pagamento dos encargos gerais da concessionária, né? Do mesmo modo, em um outro dispositivo, ele fala em uma possibilidade de mudança de tarifa, né? E se o público vier a mexer na tarifa, então, que se readeque isso para a concessionária, né? E também dá um dispositivo seguinte, uma sinalização da onde o gestor público ele também pode localizar os recursos para atender esse problema fiscal. Então, a grande questão que eu coloco é o seguinte: o cobertor é curto, né? A gente sabe que o cobertor é curto. Hoje eu estou trabalhando aqui na Fazenda aqui, com o ministro Henrique Meirelles aqui, e o subsecretário Tomás Brujinski, né? E estou vendo muito de perto um pouco essa realidade. O cobertor é curto e
a questão eu coloco o seguinte, o PL ele poderia talvez ter avançado, e aí eu penso que eu vou usar uma expressão aí, eu poderia pensar um pouco out of the box aí, em algumas das questões fiscais. Minha preocupação é essa, porque vamos lá, você vai diminuir a receita do Estado aqui, em função da interrupção de alguns pagamentos da concessionária, e você vai buscar esse recurso em outro lugar. Nem sempre esses outros recursos aqui eles vão estar disponíveis ali, conforme foi colocado ali na lei. Poderia ter se pensado em algumas outras soluções, e aí eu queria dar um exemplo bem objetivo aqui. A gente poderia ter se colocado os bancos públicos nessa jogada aí de tentar não impactar muito o tesouro das entidades administrativas. Faz sentido para Vossa Excelência, ou isso é algo que travaria dentro do aspecto parlamentar? Eu queria eventualmente ter uma análise sua do ponto de vista de mérito dessa minha colocação e também do ponto de vista legislativo, se isso é alguma coisa que teria como avançar dentro do Congresso. Passa a palavra, senador. Muito obrigado, doutor Diego. O cobertor não é curto, é curtíssimo, não é? Quase inexistente, infelizmente, ainda mais com a situação econômica do Brasil nos dias de hoje. Mas a sua indagação é muito pertinente, e é um dos temas que, com certeza, estão gerando mais discussão, que é a questão das tarifas. A pandemia levou uma perda absurda de renda por parte das pessoas. O desemprego aumentou muito, e é claro que as pessoas, especialmente os segmentos mais vulneráveis, passaram a ter dificuldade no pagamento de tarifas de serviço público, energia, água, transporte, etc. No telefonia. Imagine no caso de abastecimento de água. A água é um elemento fundamental no combate à pandemia, não é? A limpeza, a higiene, lavar as mãos, etc. Então, o corte no fornecimento tornou-se insustentável. As pessoas não conseguem pagar, o poder público não tem outra alternativa a não ser fazer aí um diferimento desse pagamento e a proibição do corte. Aliás, reiterada recentemente, inclusive no caso da energia elétrica, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ou seja, não há alternativa. Nós estamos diante de uma situação que a própria política econômica do governo federal, que era uma política liberal, se transformou nos últimos meses, corretamente, numa política totalmente intervencionista, como todos os países do mundo. Nessa hora, o poder público tem de gastar mesmo. Nós estamos diante de uma circunstância como se fosse uma guerra. O déficit vai aumentar, nós sabemos, mas não existe outro caminho a andar. Então, haverá emissão de recursos, moeda, título, ou seja, fizemos a PEC do orçamento de guerra exatamente com esse propósito, oferecendo ao governo alternativas orçamentárias e financeiras para sustentar uma despesa muito maior em razão da pandemia. Então, isso é um dado que, lamentavelmente, não tem circunstância. Ou seja, se o cidadão não pode pagar, o serviço não pode ser cortado, e a empresa concessionária tem de sobreviver, porque ela tem de continuar fornecendo água e mantendo seus serviços normais, rígidos, então o dinheiro tem de sair de algum lugar, e esse lugar só pode ser o poder público. E aí o doutor Diego coloca uma indagação. Poderíamos acrescer, além da questão do Tesouro, um eventual financiamento de banco? Isso até seria possível, mas não me parece que o projeto de lei não teria necessidade de mencionar isso. Por que motivo? Porque isso já está sendo feito, inclusive. Nós já temos hoje programas do BNDES, da Caixa Econômica do Banco do Brasil, apoiando. Acabamos de aprovar agora uma questão relativa às empresas aéreas, um aporte expressivo de recursos para as empresas aéreas. Foram aprovados outros segmentos também. O setor elétrico está sendo discutido. Então, isso está sendo objeto de decisões macro, em razão do Ministério da Economia, dos segmentos econômicos específicos. Se nós colocássemos naquelas observações ali a previsão de banco, aí nós entraríamos noutra seara. Porque como ali o banco também não é doação e nem pode ser, e não é responsabilidade do banco, porque o encargo contratual não é dele, seria um empréstimo. E aí colocar o empréstimo ali, começaria as discussões como? Qual que é a taxa de juros? Onde vem a garantia? O que vai acontecer? Então, na verdade, nós abriríamos espaço a uma discussão que, nesse caso específico, com muito respeito, me pareceria talvez um pouco inadequada e desnecessária, porque é claro que o poder público, sendo controlador e depois com autorização ou infralegal, ou mesmo, se for o caso de uma lei específica para o segmento, teria a solução adequada, como já fez o setor aéreo, está fazendo com o setor elétrico, com outros setores também, certamente, vai ter de adotar. Nós vimos agora, essa semana, por coincidência, uma discussão política grave com referência à ajuda às empresas de transporte
rodoviário. Não sei se viram, mas foi exatamente essa semana. Depois da fundação do Fundeb, houve uma discussão, como já era madrugada dentro, a matéria não foi adiante, mas é um tema que está preocupando parlamentares, que as empresas de transporte coletivo é uma situação delicada. Caiu o movimento, mas então, em tese, deveria encurtar o número de veículos à disposição, mas não pode, porque não pode haver aglomeração. Então, ou seja, a empresa tem de manter o mesmo número de ônibus circulando com um menor número de passageiros e manter o mesmo valor da tarifa. Não fecha. Então, infelizmente, nesse caso, a sociedade, todos nós pagaremos por isso, através da recomposição por parte do poder público responsável, do Tesouro, podendo, eventualmente, emergencialmente, utilizar recursos do banco, mas que depois terão de ser pagos. E só podem ser pagos exatamente para a recomposição do contrato. Então, acho que talvez não precisasse constar expressamente, porque isso, em tese, está implícito dentro dos instrumentos que existem a favor ou à disposição do poder público. É a minha opinião. Cris, eu queria fechar com uma pergunta com você, uma área que você caminha muito bem, que é a parte da arbitragem e da mediação. Você ajudou também na lei estadual, e o PL também tem no seu artigo 10 uma sinalização, né, um incentivo, na verdade, para que os gestores adotem os instrumentos de soluções alternativas. Então, eu queria entender, na sua opinião, como esses instrumentos eles podem ser positivos dentro dessas discussões. A gente já tem um entendimento que ela é positiva de um modo geral dos litígios enfrentados pelo Estado, mas também como esses meios alternativos de solução de litígios também teriam um aspecto positivo dentro desse cenário de arranjo contratual proposto pelo PL. Bom, inicialmente eu acho que essas discussões que vão surgir nos âmbitos desses contratos, realmente a mediação vai ser um instrumento bem importante, né, antes de se ir eventualmente para uma arbitragem. A maior parte dos contratos de infraestrutura hoje em dia, eles já têm a cláusula de arbitragem, né, mas, de todo modo, esse PL, ao trazer essa previsão, eu acredito que ele traz um benefício muito grande, porque, em relação à arbitragem, não seria necessário, porque já existe a lei de arbitragem, o que esse PL traz é um detalhamento das matérias que podem ser levadas a uma disputa arbitral, o que também é positivo para afastar eventuais dúvidas que possam ainda existir em alguns entes federativos, né? Mas eu quero chamar atenção para o aspecto de fazer referência à mediação, né? Porque existe uma discussão hoje em dia ainda se é necessária uma lei autorizativa para que os entes usem a mediação ou não, né? Eu sei que em São Paulo, na Procuradoria do Estado de São Paulo, existe essa dúvida, né? Alguns municípios, por exemplo, o município de São Paulo, ele recentemente editou a lei, já deixando claro, né? E a gente já havia comentado, até antes de começar, né, Diego, você perguntou se a lei 13.140 de 2015 já não supre isso, né? Mas não, essa lei 13.140, ela não autoriza exatamente a administração a entrar no processo de mediação, uma mediação institucional, né, uma mediação que seja fora do controle onde o processo seja conduzido em ente externo à administração, né, porque a lei 13.140, ela autoriza que os órgãos estaduais criem seus centros de mediação, o que em alguns lugares existe, mas isso para o setor privado, eu acredito que o setor privado olha para isso com ressalvas, porque se uma empresa quer sentar numa mediação com o Estado, ele prefere fazer isso, obviamente, numa instituição que não tenha nenhuma amarra com a administração pública, para ele ter uma garantia de imparcialidade, de procedimento isento, onde não vai haver qualquer influência pública. Então, nesse aspecto, o projeto é inovador também e muito, muito positivo, no meu modo de ver, muito positivo. Bom, queria chamar o Leonardo. Leonardo, por favor, para fazer o encerramento.
Queria mais uma vez agradecer novamente ao senador, à doutora Cristina, e vou deixar a palavra agora com vocês para se despedirem e o encerramento. E acompanho. Caros, fechei o vídeo aqui porque eu estava hoje aqui só para aprender. Fiquei muito feliz aí de poder contar com essa discussão, porque realmente sempre param algumas dúvidas, né? E continuarão, dúvida é parte desse jogo. Mas eu gostaria muito de agradecer não só as pessoas que estiveram acompanhando esse nosso café da manhã. Esse nosso café da manhã, ele sempre traz discussões atuais, né? A gente tem conseguido, a partir dele, manter um interesse sempre constante dos nossos associados no direito da construção moderno. Muito obrigado aí, Diego, pela organização que você conduziu para a construção desse evento, a Cristina também pela sua sempre constante ajuda dentro do Instituto, e, obviamente, ao senador Antônio Anastasia, nosso muito obrigado, um agradecimento. Dizer que o Instituto é um fórum de debate extremamente oxigenado, que está à disposição do senador, sempre que se precisar, ajudar a dar massa crítica para as discussões. Porque, como o senhor bem falou, esses projetos eles não podem viver só de louros, eles têm que viver de debates, de oxigenação, de críticas, de ajustes. E essa maturidade que o senhor tem, obviamente, poderá ter a necessidade de institutos como o nosso para ajudar a fazer esse cheque de consistência dos projetos que existem. Assim. Nós já tivemos a oportunidade de fazer notas técnicas sobre diversos dos projetos de lei que envolvem o setor da construção e continuamos à disposição sempre que o senhor precisar para que nós possamos ajudar a fazer esse cheque de consistência dos projetos. Enfim, fica meu agradecimento aí, não só pela sua presença, mas pelo trabalho que tem sido feito no seu mandato legislativo. Me permita agradecer, doutor Leonardo, a gentileza das suas palavras, o convite que me foi formulado. Com muito prazer participei desse café da manhã virtual. Em próxima oportunidade, espero que possamos fazê-lo de modo real e físico. E agradeço à doutora Cristina a gentileza de sua participação, as observações sempre lúcidas e procedentes que coloca, parabenizando-o pela bela trajetória, ao doutor Diego Valois também, pela coordenação, pelas perguntas muito bem postas, e de fato o objetivo é sempre aperfeiçoar, e é fundamental, o projeto de lei nasce para receber sugestões, críticas, para avançar. O processo legislativo ele acaba sendo lento por natureza, exatamente por isso. Ele tem de ser amadurecido. Audiências públicas, não podemos fazer nesse momento, mas é sempre o objetivo, audiências públicas, seminários, ouvidoria do Congresso, do Senado, recebendo sugestões. Meu gabinete está às ordens, doutor Leonardo, para o Instituto, para receber as sugestões, para trocarmos ideias, e o nosso objetivo é sempre tentar acertar, e sabendo que ninguém é dono da verdade. E até como professor que sou, tenho essa obrigação de ouvir muito e não há preconceito contra nenhuma ideia. Vamos trabalhar em conjunto para o país avançar. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e a todos que nos acompanharam também. O meu abraço e muito bom dia. Caras, muito obrigado. Então, fica encerrado por hoje. Cris, quer dar uma palavra? Diego? Eu queria agradecer aqui o senador, né, dentro desse mundo complexo e que ele não deve ter tempo para nada e se dispôs aqui a participar, da honra de participar 1 hora com a gente. E olha, senador, o pão de queijo que é servido no café do BDIC é muito bom, então a próxima vez será, quem sabe, presencialmente. Muito obrigada. Caras, muito obrigado. Fica encerrado então o nosso evento por hoje e até o próximo café da manhã. Até logo, bom dia. Tchau.